pessoal, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que vocês vão estar vendo esse vídeo, porém eu tenho certeza que vocês vão ver esse vídeo, né? Tudo bem, criancinhas? Tudo bem com vocês? Saudades de ter uma aula presencial, né? Mas eu tenho certeza que breve nós vamos estar dentro de sala de aula novamente, né? E aí a gente vai se encontrar e vai ser aquela farra, matar a saudade, né? Lembrando que próximos a gente também nós já vamos começar o quê? Nós vamos começar as nossas aulas presenciais, né? Deixa eu mudar a ponteira aqui, criancinhas. Deixa eu pegar essa apontadora laser aqui. Bom, pessoal, olha só. Então a gente vai ver hoje o chamado exame de VHS, né? Exame de VHS que chama o quê? Velocidade de hemossedimentação, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre esse exame. Vou deixar para vocês um texto, né? E vou deixar para vocês algumas questões também. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha só. Eu vou colocar toda vez lá na plataforma uma interatividade para vocês estarem perguntando, deixando as suas dúvidas lá. Chama fórum, tá? Se você clicar lá naquele fórum, você pode escrever, colocar lá a sua dúvida. Eu vou dar uma olhada depois e vou estar respondendo, tá bom? Eu posso responder até depois, no outro dia, no vídeo também que eu vou estar gravando para vocês, tá bom? Então, se tiver qualquer dúvida, você pode clicar lá no fórum e deixar o quê? Deixar a sua perguntinha lá, tá? Tá ok? Então, olha só. Exame de VHS, ou seja, velocidade de hemossedimentação, né? Para quem não lembra de mim, criancinha, meu nome é Fabiano de Pina Barro, né? Professor Fabiano. Tá bom? Vamos lá, criancinhas. Olha só. Só para a gente recordar aqui da aula passada, a gente está vendo o quê? As chamadas provas de atividade reumática, né? Ou provas de atividade inflamatória, né? Provas de atividade reumática ou provas de atividade inflamatória. Uma aluna aí do curso de vocês, da sala de vocês, perguntou para mim sobre essa atividade inflamatória. Olha só, vamos recordar aqui um pouquinho. O que vai acontecer, criancinhas? Na doença de febre reumática, como vocês viram na última aula, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ter uma infecção pelo Streptococcus, né, pela bactéria Streptococcus pyogenes, e esse Streptococcus, ele vai estimular o organismo a produzir anticorpos anômalos, né? Então o organismo produz esses anticorpos anômalos, e esses anticorpos anômalos, eles podem ir para a articulação, para o coração, para os rins e causar a chamada febre reumática, né? Então, na verdade, quem vai causar a febre reumática vão ser o quê? Esses anticorpos anômalos, né? Esses anticorpos anômalos. Então, quer dizer, é o próprio organismo que vai fabricar uma determinada coisa, né? Que no caso são os anticorpos anômalos, que vai provocar o quê? Que vai provocar a febre reumática, né? Que vai provocar a febre reumática, tá? Por isso que a gente chama o quê? De atividade inflamatória, de doença inflamatória. Olha só, mesmo algumas pessoas, né, uma porcentagem pequena, mesmo depois que você termina, você mata essa bactéria Streptococcus pyogenes, que está te causando a infecção lá na garganta, mesmo depois da eliminação dessa bactéria, o organismo, ele continua o quê? Ele continua a produzir o quê? A produzir anticorpos anômalos, tá certo? Ele continua a produzir esses anticorpos anômalos, tá bom? Então, quer dizer, por isso que nós dizemos que é uma atividade, o quê? Uma atividade inflamatória, né, criancinhas? Deixa eu só diminuir o som desse celular aqui, né? Então, por isso que nós chamamos o quê? De atividade inflamatória, tá ok? Entendidos? Quer dizer, por que é inflamação? Porque o próprio organismo vai produzir uma substância para o quê? Para provocar a patologia, né? A gente também fala que é o quê? Que é uma doença autoimune, ou seja, o próprio organismo vai produzir os anticorpos anômalos, né? Uma substância para provocar o quê? Para provocar essa doença, tá ok?
Bom, pessoal, e para a gente detectar esse tipo de inflamação, né, essa atividade inflamatória, a gente vai ter os exames que a gente chama de provas de atividade reumática, que eu também já falei para vocês. Aí eu falei para vocês que nós temos o quê? O exame de VHS, o exame de ASO, o exame de PCR, o exame de fator reumatoide e o exame de mucoproteína. A gente vai ver cada um desses exames, né? E a gente vai começar a falar sobre o exame de VHS, que é o primeiro exame lá que eu coloquei para vocês, né? Então a gente vai ver a introdução. Olha só, esse exame de VHS, ele é conhecido também, às vezes, o médico solicita como SED-TASH, né? SED-TASH, ou taxa de sedimentação, né? Ou exame de Westergreen, tá? Qualquer um desses nomes é o exame de VHS, mas o nome próprio dele mesmo é o que? É VHS, tá? Velocidade de hemossedimentação, que é a forma formal, o jeito de chamar esse exame mesmo, o nome verdadeiro dele, né? Velocidade de hemossedimentação, tá certo? Entendidos? Mas vocês podem, os médicos também podem chamar esse exame por esses nomes aqui, beleza? Tranquilo? Fácil demais, né? Criancinhas, lembrando que a gente tem 3 encontros, né? Geralmente eu vou deixar essa aula, vou deixar um texto e no outro encontro eu vou deixar o quê? Mais um texto. Eu sempre vou deixar o quê? Para vocês é um tema da semana toda, tá bom? Sempre o tema da semana toda, tá? Bom, pessoal, o que esse exame de VHS ele vai medir? Olha só, o VHS mede de forma indireta. O que é uma coisa de forma indireta? Por exemplo, é uma coisa que eu vou medir, mas eu não vou medir diretamente aquela substância. Por exemplo, olha só, o VHS ele vai medir de forma indireta o chamado fibrinogênio. Mas eu vou medir o fibrinogênio, eu vou falar a quantidade de fibrinogênio? Não, eu não vou medir o fibrinogênio. Eu vou medir através de de um outro fator. Eu vou medir ele de forma indireta, porque quando ele aumentar, o que ele vai produzir? Ele vai produzir uma reação no meu corpo. E aí eu vou o quê? Eu vou medir essa reação. Quer dizer, eu não vou medir ele diretamente, né? Eu vou medir ele de forma indireta, tá certo? Então, quer dizer, o VHS, ele vai medir de forma indireta essa proteína conhecida como fibrinogênio, tá? Como fibrinogênio. Esse fibrinogênio é uma proteína de fase aguda. Bom, pessoal, vamos entender o que é isso, fase aguda. Olha só, a doença, as patologias, elas podem ter o quê? 2 fases, a fase aguda e a fase o quê? E a fase crônica, né? Fase aguda e fase crônica. O que é uma doença na fase aguda? É uma doença no início, né? O início da patologia, nós falamos que é uma doença aguda. Quando essa patologia ela tem um maior tempo no organismo, ela já está há um bom tempo, nós dizemos que essa patologia ela está o quê? Na fase crônica, tá? Na fase crônica, tá bom? Então, fase aguda é o início da patologia e fase crônica quando essa patologia ela já está há mais tempo no organismo, né? Ela já está no organismo instalada há algum tempo, tá certo? Bom, e aí, criancinhas, quando o nosso organismo tem doenças, qualquer tipo de doença na fase aguda, né? No início da doença, ele vai produzir algumas proteínas. E essas proteínas eu chamo o quê? Proteínas de fase aguda. Ou seja, substâncias, proteínas que vão aumentar a produção no início da doença, tá? No início da patologia. Qualquer doença, qualquer patologia, ela vai ter o quê? O aumento dessas proteínas da fase aguda. Entenderam? Quer dizer, qualquer patologia, né? Qualquer coisa, uma gripe, uma infecção dentária, uma infecção de garganta, qualquer patologia, ela vai o quê?
Aumentar essas proteínas de fase aguda. E uma dessas proteínas de fase aguda vai ser o quê? Vai ser o fibrinogênio, né? Fibrinogênio. Então, o que a gente faz? A gente procura medir essas proteínas de fase aguda para saber se o indivíduo ele tem uma patologia aguda, uma patologia no estado inicial, né? Essa patologia pode ser a febre reumática? Pode ser a febre reumática. Como que o médico vai saber? Aí ele vai ter que ir o quê? Pela clínica do paciente e relacionar esse exame também com outros exames que ele vai o quê? Que ele vai solicitar, né? Solicitar, tá bom? Então, proteína de fase aguda, tá certo? O fibrinogênio é uma dessas proteínas. Esse fibrinogênio, ele entra na hemostase do organismo, né? Ele ajuda lá na coagulação do sangue, tá bom? Faz parte das proteínas de coagulação, tá bom? Mas ele também vai estar aumentado o quê? Na fase aguda da doença, né? Da doença, tá bom? Então, ó, o que é o fibrinogênio? Vamos ler junto aqui com o Titi? Vamos lá? Vamos lá, né? Deixa eu tomar um golinho aqui. Bom, pessoal, ó, o fibrinogênio é uma proteína abundante no plasma que desempenha papel fundamental na hemostasia. O que é hemostasia? É o que eu falei para vocês. Hemostasia é a coagulação do sangue, né? Então, o fibrinogênio ele vai auxiliar na hemostasia, ou seja, na coagulação do sangue. Quando o sangue sai dos vasos sanguíneos, ele vai coagular. E uma das substâncias que ajuda nessa coagulação é o fibrinogênio, né? Agora, é outra função dele, ó. Nas reações inflamatórias, tem provável papel no reparo tecidual e na cicatrização. Quer dizer, quando você tem uma reação inflamatória no seu organismo, o que vai acontecer? O organismo vai produzir mais fibrinogênio para que ele faça o quê? Para que ele ajude no reparo do tecido, no reparo daquele tecido que está sendo lesado, que está sendo o quê? Destruído pela o quê? Pela reação inflamatória, tá bom? Então, qualquer reação inflamatória, o organismo aumenta a produção de fibrinogênio para ele o quê? Para ele reparar o tecido que está sendo destruído, né? Qualquer parte do corpo, garganta, articulações, coração, rins, né? Qualquer um desses tecidos, ele vai ajudar na cicatrização, ou seja, na recuperação desse tecido. Entendidos? Então, quer dizer, quando eu tenho uma doença no estado inicial, uma inflamação, né? Vai haver destruição do tecido. E quando há destruição do tecido, o organismo começa a produzir proteínas de fase aguda. E essas proteínas de fase aguda, elas vão ajudar o quê? No reparo tecidual, na cicatrização tecidual. E uma dessas proteínas de fase aguda, que são várias, é o quê? É o fibrinogênio. E o que o exame do VHS vai fazer? Ele vai medir a quantidade de fibrinogênio, só o quê? Só que de forma indireta, né? De forma indireta, que eu já expliquei para vocês o que é indireta, né? Dúvidas, criancinhas? Algum ponto obscuro que vocês queiram debater? Se tiver algum ponto obscuro, você vai fazer o seguinte, você vai lá na plataforma, né? E aí lá no fórum, você vai clicar lá no fórum e você vai o quê? Escrever essa dúvida que o Titi depois ele responde para você, tá bom? Bom, vamos continuar então, criancinhas? Belê. Tamo indo bem, hein? Bom, gente, aí a gente vai ver o princípio do exame do VHS. Como que esse exame de VHS, ele vai medir a quantidade de fibrinogênio de forma o quê? De forma indireta, né? Olha só, o que vai acontecer? O VHS, ele vai medir a sedimentação das hemácias. O que é a sedimentação das hemácias?
As hemácias, elas tendem a ficar uma em cima da outra, formando uma pilha de hemácias. Isso aí a gente chama de fenômeno de Roloux, tá? Tá aqui, ó. Tá aqui, onde é que o Titi escreveu, ó? Formação de Roloux. O que é esse fenômeno aqui de Roloux? É uma hemácia ficando em cima da outra. Por quê? O que vai acontecer? A gravidade, né? A gravidade, ela vai empurrar essa hemácia, empurrar o peso da hemácia, para ela o quê? Depositar uma em cima da outra. Olha aqui no microscópio como que a gente vai ver esse fenômeno de Roloux. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui tudo são hemácias. Essas hemácias aqui, ó, estão depositadas uma em cima da outra. Tá vendo? Aqui também tem hemácias depositadas uma em cima da outra. Aqui, várias hemácias, né? Então essas hemácias, elas tendem a ficar uma em cima da outra. E isso a gente chama de fenômeno de Roloux, tá? De fenômeno de Roloux. E isso é o que? É a sedimentação. Se eu colocar as hemácias dentro de um tubo, o que vai acontecer? Elas vão abaixar, vão lá para o fundo e o plasma vai ficar em cima, né? Quer dizer, ela vai ter uma velocidade de sedimentação, de uma hemácia ficar sobre a outra, tá? Essa velocidade de sedimentação é uma velocidade o quê? Uma velocidade lenta. Por que é uma velocidade lenta? Porque as hemácias, elas tendem a repelir uma da outra. Porque olha só, essas hemácias, elas possuem cargas negativas, né? Sobre a membrana das hemácias, elas possuem cargas negativas. E vocês sabem que os iguais se repelem, né? Os opostos vão se atrair, mas os iguais se repelem. Então, uma hemácia que tem carga negativa, ela vai subir em cima da outra hemácia que tem carga negativa, elas têm uma força de repulsão ali. Mas só que a força da gravidade, que a gravidade vai exercer sobre essa hemácia, o que vai acontecer? Ele vai conseguir vencer essa força aqui de repulsão. Por isso que ela vai descendo o quê? Lentamente, uma em cima da outra, para formar o fenômeno de Roloux. Então, uma hemácia, ela vai descer sobre a outra de forma o quê? Lenta, porque existe uma força de repulsão, né? Olha aqui, pessoal, ó, existe uma força de repulsão. Por quê? Porque as hemácias, elas possuem carga elétrica negativa. E vocês sabem que cargas iguais, elas vão o quê? Vão se repelir, né? Vão afastar uma da outra. Certo? Eu estou olhando aqui vocês e estou vendo que vocês estão entendendo, né? Dúvidas lá no fórum. Escreva bonitinho pro Titi que o Titi responde, tá bom? Titio responde no fórum. Bom, pessoal, tá, isso acontece de forma o quê? De forma normal, né? De forma normal. Olha só, quando eu tenho uma inflamação, né? Na fase aguda, no início da doença, o organismo produz o quê? Produz o fibrinogênio, né? Esse fibrinogênio, criancinhas, ele tem carga positiva. Então, o que vai fazer? O fibrinogênio, que está presente no plasma sanguíneo, ele vai o quê? Neutralizar as cargas negativas da hemácia. Então, essas hemácias, elas vão ficar com cargas o quê? Neutra. Ela não vai ser nem positiva e nem negativa. Por quê, criancinhas? Vixe, passou um carro aqui na rua agora, fez um barulhão, hein? Por quê? Porque o fibrinogênio é uma proteína que tem carga positiva e ele vai anular a carga negativa das hemácias. E aí o que vai acontecer? As hemácias que tinham uma repulsão entre elas, né, que tinha uma repulsão, ela descia vagarosamente porque elas tinham cargas iguais, agora elas têm o quê? Cargas neutras. Então ela vai descer o quê? Mais rápido uma sobre a outra, tá? Isso aumenta o quê? A sedimentação dessas hemácias. Elas vão formar mais facilmente o fenômeno de Roloux, né? Por isso que o exame chama velocidade de hemossedimentação. Eu vou medir a velocidade que uma hemácia vai se depositar sobre a
outra, né? Por que que essa velocidade vai aumentar? Eles vão descer uma mais rápido sobre a outra. Porque eu aumentei a quantidade de fibrinogênio no meu sangue. Esse fibrinogênio ele tem carga positiva, ele vai neutralizar as cargas negativas da hemácia. E aí nós não vamos ter mais fenômeno de repulsão, né? Vai atuar só a gravidade. Então a hemácia desce rapidão em cima da outra, né? Entendido, criancinha? É muito simples, é muito fácil, pessoal. Esse é o princípio, então, do VHS. Eu vou medir o quê? A velocidade de hemossedimentação, ou seja, a velocidade que uma hemácia vai ficar em cima da outra. E como é que eu vou fazer isso? Bom, criancinhas, beleza. Como você vai fazer isso? Aí já é o jeito que nós vamos fazer esse exame, né? E isso aí a gente vai começar a falar o quê? Na próxima aula, porque senão essa aula vai ficar o quê? Muito grande. E aí vocês vão ficar com sono e não vão assistir o resto do vídeo. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido até aí esse ponto. Se tiver alguma dúvida, vai lá na plataforma, no fórum, né? Clica lá e escreva sua perguntinha que eu vou estar explicando para vocês no próximo vídeo. Entendidos? Dúvidas? Algum ponto obscuro que vocês queiram debater? Não, né? Só lá no fórum. Então, beleza, criancinhas. O que eu gostaria de ter falado com vocês hoje é isso daí, tá? É isso daí, né? Espero que vocês tenham entendido. Então, até mais, criancinhas. Beleza.